Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente discute sobre saúde e espiritualidade, recebendo aqui no estúdio a professora do curso de Medicina da UFMT, integrante da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, a infectologista Andréia Ferreira Neri, e também o estudante de Medicina, integrante da Liga, Paulo Otávio Almeida. Muito obrigada por terem atendido o nosso pedido, né, e terem vindo até aqui para a gente pudesse falar desse tema. Obrigada. Paulo, eu que agradeço. Paulo, queria que você dissesse um pouquinho sobre como surgiu esse desejo, essa necessidade de passar a discutir a espiritualidade nesse contexto acadêmico, no momento que vocês estão se formando para poder atender a população. Isso coincide muito com o surgimento da Liga, né? Nós começamos a nos reunir em 2016, no meio de 2016, como um grupo de estudos, então completamente informal, debatendo artigos científicos que já haviam sido publicados até então, estudando algumas literaturas base, livros, artigos mesmo. E no meio de 2017 a gente conseguiu oficializar a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás, que a gente chama. E o intuito da Aliás, o objetivo, o propósito da Aliás é trazer um dos principais princípios, inclusive do SUS, que é a integralidade. Conseguir abordar o ser humano bio, psico, sócio e espiritualmente. Muitas vezes a gente negligencia, ou muitas vezes a gente só estuda o biológico, ou dá um pouco de atenção para o social, mas esquece toda a idiosincrasia que compõe a vida do indivíduo e que inclui também a espiritualidade, o que dá sentido à vida dele, seja uma religião, seja aspectos comunitários, enfim. Tentar reunir e trazer para a nossa formação, que muitas vezes é deficiente nesse sentido, a integralidade do indivíduo. Andréia, como que surge o envolvimento dentro desse movimento que nasce em 2016 dentro da UFMT, na sua trajetória? Na minha trajetória, surgiu por ocasião de um chamado, né, dos alunos. É possível que de alguma forma eu já trabalhasse com isso, mas de uma forma mais individual e com os meus pacientes. Não era nada a nível institucional. Era uma prática pessoal, e aí, em ocasião do chamado dos alunos, eu compus com eles esse grupo no sentido de somar conhecimento para que a gente conseguisse aplicar esse conhecimento de saúde e espiritualidade na prática, não apenas no final da vida, mas no cuidado da vida. Então, como todos nós estudamos todos os dias para que nossas práticas assistenciais médicas sejam cada vez melhores, né? Nada mais que melhorar a saúde espiritual. Então, para que a gente consiga melhorar a saúde espiritual do outro, a gente precisa primeiramente compreender como acontece essa saúde espiritual, nos compreendermos como pessoas íntegras, né? E conseguirmos a partir daí trabalhar ao longo das práticas dentro do hospital e em aulas, em estudo com os pacientes. Paulo, como que você visualiza essa questão da integralidade do ser, né? A Andréia fala pra a gente precisa olhar a espiritualidade não só no leito de morte, mas em todos os passos que a gente dá durante a vida. Sim. Como é para você ter a possibilidade de, durante o curso, também mergulhar nesse universo, né? Também poder oferecer para aquela pessoa que você vai atender uma outra visão que de repente a desperte para uma questão que ela nem se dá conta. O interessante quando a gente trabalha a espiritualidade, para o estudante de medicina da área da saúde, é o desenvolvimento de atitudes, é uma escuta empática, é uma compaixão, é a própria humildade. E quando a gente trabalha isso durante a nossa formação, a gente consegue dar ao nosso paciente, olhar ele um pouco mais além, de enxergar que muitas vezes alguma angústia dele, alguma crença, até na comunidade religiosa dele, que ele possa ter, que muitas vezes ele deixa de acreditar mais naquele que está no meio que ele está inserido do que na gente. A gente costuma dizer na Liga que a gente tem que dominar todas as técnicas, saber todas as teorias, mas quando for tocar um ser humano, ser outro ser humano também. E a gente nunca se esquecer do nosso papel de ser humano, de entender as dificuldades que esse paciente tem, de entender as angústias que esse paciente tem e tentar trabalhar um plano conjunto com esse paciente, seja muitas vezes nem numa perspectiva de curar,
de curar, mas de cuidar também, principalmente, né? E Andréia, queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho da sua vivência enquanto médica, trazendo esse contexto do todo, né? O que você pode perceber na relação com seus pacientes, como eles reagem quando percebem que existe uma preocupação, sim, e uma visão mais ampliada daquilo que ele está vivendo. Hoje eu dei uma aula, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Acho que eu me formei no final de 2006, então já tem alguns anos que eu pratico a arte de cuidar, que é assim que eu me vejo, uma pessoa que cuida de outra pessoa. Cuidadora, né? Uma cuidadora. Eu me vejo dessa forma, porque eu acho que ser médico é trazer as habilidades humanas que a gente tem para a nossa prática do cuidar do outro, né? E hoje a gente conversando sobre isso, na aula, nós pensamos concluímos ao todo que é possível que na história das práticas da saúde, nunca tivemos um momento onde houvesse tanta carência de habilidades humanas para se cuidar do outro. É incrível como o mundo está tecnológico e nós acabamos ficando escravos dessa tecnologia, também para exercitar habilidades que não são tecnológicas, que são humanas. Então, essa integralidade do cuidado, ela necessita de um equilíbrio de saúde física, social, psicológica e espiritual. E nós, muito de forma superficial, né, e quando queremos de forma profunda, a gente consegue fazer algo em cima da saúde física, algo em cima da saúde mental. Muito pouca integralidade com a saúde social e praticamente nenhuma com a saúde espiritual. Então, até que ponto estamos sendo íntegros na arte de cuidar? Eu me questiono todos os dias isso para que eu possa me melhorar. Então, essa inquietação, você me perguntou da minha trajetória, né? Essa inquietação, ela sempre existiu na minha vida profissional, e eu busquei respostas para essa inquietação ao longo de toda a minha vida profissional. Então, hoje, estar aqui falando de saúde e espiritualidade por conta de uma demanda da sociedade para com alguém que olha para isso, né? Não apenas comigo, mas que para vários profissionais, estudantes que olham para isso é algo muito bacana de vivenciar, porque isso demonstra que existe um grupo de pessoas que tem coração para sentir que algo precisa ser feito no quesito evolução de habilidades humanas, evolução de habilidades espirituais. Reconhecer que isso existe para além da religião, para além da religiosidade. Todo ser humano é rico em saúde espiritual. Todo mundo tem e nasce com espiritualidade, independente de religião e independente de religiosidade. E isso é fundamental para que quem cuida de pessoas consiga cuidar com integralidade, com equilíbrio. Paulo, a Andréia nos diz assim, e eu queria reforçar isso, queria que você pudesse falar um pouco mais disso. A espiritualidade independe da religião que eu sigo, a espiritualidade todo mundo tem a sua desde que nasce. Né? Queria que você pudesse destrinchar um pouquinho isso. O que vocês entendem como espiritualidade, até para que o pessoal de casa também fique mais familiarizado com o que seja isso, né? Até num contexto científico, de artigos, publicações em geral, não tem muito um consenso. Existem pessoas que falam de espiritualidade relacionada ao sentido de vida, seja relacionada a um transcendente ou mesmo um propósito terrestre. Mas o que a maioria das literaturas aborda é o fato da espiritualidade como um motivador, como algo que norteia a vida do indivíduo. No caso do Brasil, no último censo de 2016, deu que 90% da população tem uma filiação religiosa. Então, a gente acaba tendenciando a religiosidade também. E que para a gente, conceitualmente falando, religiosidade é a prática religiosa do indivíduo. Que muitas vezes não está envolvido, para muitos indivíduos, não está atrelado a uma religião em si. Então, muitas pessoas me perguntam muitas vezes dos ateus. Ateu tem espiritualidade? Poxa, mas muito ateu pode ser alguém que faça um trabalho voluntário, vários trabalhos voluntários.
alguém que se dedica a uma causa, alguém que abre mão de muitas situações da vida para se dedicar a uma causa no Nordeste, uma causa na África, enfim. Não necessariamente atrelada a uma religiosidade em si. E o que a gente discute, muitas vezes, é como trabalhar e identificar a espiritualidade do nosso paciente. Então, é muito comum nas nossas unidades básicas, a gente trabalhar com o idoso, descompensa um diabetes, descompensa uma hipertensão, a gente trabalhar a questão dos netos, a questão dos filhos, a questão de você ser importante para que outras pessoas se beneficiem, para que a sua comunidade se mantenha saudável e tudo mais. Então, só pegando como gancho do idoso diabético que se usa os filhos, né, e os netos, Com certeza. seria tocando nessa relação como motivadora para que ele saia daquele contexto ou controle, por exemplo, um quadro de diabetes. Seria isso? A gente costuma dizer também que se você falar das consequências do diabetes para um idoso de 70 anos, ele não vai muito importar. Não vai tocá-lo, tocá-lo, né? Ele já né? viveu 70 anos. Ele já tem suas missões cumpridas, entre aspas, materiais, muitas vezes. Mas você está o neto dele, o cachorro dele, aquela família que ele não visitou, ele vai ter uma aderência maior ao tratamento pelo fato de, nossa, eu quero estar bem, eu quero poder ver isso, fazer isso novamente. Então, a gente trabalhar esse lado espiritual está muito além do dizer apenas das consequências de não aderir a uma medicação, mas também trabalhar todo um contexto que ele acredita também. Andréia, olhando para essa parte da espiritualidade, né, a relação de saúde com espiritualidade, quanto também a saúde mental entra nesse processo? Muitas vezes, assim, o que eu vejo muito é uma dificuldade de dizer o que é saúde mental e o que é saúde espiritual. E isso é um grande nó ainda, porque nós, no Ocidente, a gente engatinha em relação à saúde espiritual. E a saúde mental também, né? A saúde mental também, né? Então, como nós temos ainda pouca prática quando comparamos a cultura oriental, que vê a espiritualidade com uma forma muito mais profunda desde que a pessoa nasce, né? Isso já está contido, não é algo que eu tenho que desenvolver, é algo que já está contido. É inerente. É inerente ao ser humano, então isso é um nó. Por exemplo, eu ouço muito as pessoas falando assim, mas você está depressivo, você precisa de Deus. Não existe essa comunhão, essa intersecção. Não, depressão é uma doença, ela tem que ser tratada. E espiritualidade não tem a ver necessariamente com a presença de Deus. Eu posso acreditar em Deus e Ele ser o grande motivador da minha espiritualidade. Mas eu posso não acreditar em Deus e a minha espiritualidade tem a ver com a minha intuição, ou tem a ver com a minha empatia, ou tem a ver com um projeto social que eu participo, ou tem a ver com o fato de eu cuidar de alguém, de mim mesma e alguém da minha família. Então, não necessariamente, e aquilo ser o sentido da minha vida. Então, a saúde espiritual, e não sou eu nem o Paulo que estamos inventando isso das nossas cabeças, né? A Organização Mundial de Saúde já definiu os pilares da saúde integral do ser humano há mais de 20 anos. A saúde espiritual é um e a saúde mental é outro. Então, não são duas coisas que uma é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Então, existe a saúde mental, e isso é uma outra discussão relacionada a práticas psicológicas e psiquiátricas, enfim. Tá? E existe a saúde espiritual. A saúde espiritual, como o Paulo falou, ela está relacionada ao que norteia, ao que dá sentido, o que faz com que as coisas sigam no eixo, independente do que esteja acontecendo, para além da minha saúde, se tem alguma situação patológica ou não, porque eu consigo seguir o eixo, ficar em sentido, seguir no norte. Isso é saúde espiritual. Saúde mental é algo que, de alguma forma, causa um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, que tem a ver com alterações de neurotransmissores ou de uma doença infecciosa que desorienta e que faz com que haja alguma alteração cerebral, enfim. Então tem a ver com situações patológicas relacionadas à mente. A saúde espiritual não é esse raciocínio. Então são outros pilares. É claro que no dia a dia
algumas queixas, elas podem ser muito parecidas, tá? Mas assim, é muito importante deixar claro e desconstruir esse raciocínio de que tristeza e depressão é falta de Deus. Isso é muito importante. Não é isso, tá? A tristeza é inerente ao indivíduo. E todo mundo fica triste ou alegre, porque ficar triste ou alegre faz parte da vida, né? Depressão é uma doença, tem que ser tratada. Lembrando o Setembro Amarelo, que acabou de acabar. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre saúde e espiritualidade.